notava aquela dedicação. E é sempre esta pressão de faça-se o que se fizer, a pressão que se tem que provar de que se pode fazer. E isto aqui, e este filme é extraordinário porque mostra transversalmente tudo isto e todas as amarras e como se sofre pelo amor e como se sofre pelo papel que se tem, como se sofre pela vida que se escolheu, pela vida que não se escolheu, mas acima de tudo esta pressão que nós sentimos diariamente, que temos que, a verdade seja dita, ainda há bocado falávamos disto, Isabel, que é, temos um mundo da psicanálise imenso e há imensas mulheres com ideias e teorias maravilhosas, obras maravilhosas e que não são citadas, ponto. Não são citadas. Eles são sempre citados. São sempre citados. E eu acho que é esta pressão, não é? Que nós sentimos diariamente, que é, faça o que eu fizer, eu posso ser genial, que eu vou ser sempre o número 2. Pode ser uma questão de poder, não ser uma questão de poder. E isto toca num sítio que é então a falta de reconhecimento. Porque se eu até dou conta de tudo, se eu até sou brilhante, porque é que eu sou sempre o número 2? Porque é que gratuitamente há alguma coisa que passa à minha frente? E eu acho que nesse filme sente-se muito isto, porque no filme o filme mostra-nos a possibilidade de viver livremente o processo de cada um e a impossibilidade de viver livremente o processo de cada um. E a angústia que isto traz. E retrata muito bem a angústia que eu acho que diariamente, e há outro filme espetacular, que eu também não me lembro o nome do realizador, que se chama Mother, que é com a Jennifer Lawrence, em que o realizador faz uma coisa extraordinária, que é não nos dá uma história, dá-nos um conjunto de imagens e uma sequência de imagens que são absolutamente desconcertantes e nós passamos o filme todo à procura do significado do filme e quando nós chegamos ao fim percebemos que a única coisa que o realizador nos queria mostrar é o que é isto de ser mãe e mulher, que é, nós acordamos e há uma angústia que todo o ser humano tem, não é? Mas que se apodera de nós e que vai, só acaba quando nós fechamos os olhos, isso quando nos conseguimos fechar e ter uma noite tranquila. E isto eu acho que, independentemente dos processos de cada um, eu acho que isto é muito sentido ainda hoje, e acho que é disto que ainda estamos longe, sentir a diferença entre a liberdade interna do homem e da mulher, poder fazer aquilo que quiser ao longo do seu dia. Só mais um poema. Só mais um poema. Sim. Vou tentar. Nesses poemas que ainda não escrevi, há mulheres que são refúgios, frondosas árvores que abrigam sem saberem se há ramos para as acolher. São sempre perdão antes da ofensa, dádiva antes de poderem receber. O seu coração uma mesa farta, ainda que o seu prato se esvazie. Sei de mulheres que amam sem serem especialmente olhadas. Elas escutam sempre, atentas, mesmo sem ser ouvidas. Cobrem na ruína qualquer infeliz e aconchegam os filhos para como grandes águias. O seu grito contra o mal é forte como o trovão. Os filhos crescem e sentem-nas. Com eles ajoelham, oram e esperam. Tem a força de uma cascata e a suavidade das violetas que respiram na janela.
Agora estava aqui a pensar noutros aspectos, de repente lembrei-me, aqui porque também, como estão aqui alguns alunos, também tenho que dizer alguma coisa mais diretamente para eles, ou que seja mais do conhecimento deles e da psicanálise. Há pouco estava a dizer à Ana quanto na psicanálise a mulher também tem tido um lugar estranho, não é? A doutora Ana estava a referir o facto de algumas mulheres psicanalistas tão boas e que não são tão referenciadas quanto são os homens psicanalistas, mas mais do que isso, não é? A mulher é a mulher histérica, não é? Começou com o Freud, o lugar da mulher era a mulher histérica, que foi o que o Freud mais estudou, e depois, quando avançámos na teoria e se passou para as teorias mais de relação de objeto, a mulher é a mãe má, não é? Mãe má, que é responsável por toda a patologia depois de cada um de nós. E estava-me a lembrar do quanto estas coisas depois também passam, se calhar, não de uma forma muito consciente para os alunos, mas se calhar de uma forma menos consciente. No outro dia, algumas destas alunas simpáticas que me têm acompanhado me diziam que eu reconheço que no pensamento delas seria qualquer coisa muito valorizante, que era dizerem que eu era a versão feminina do professor Coimbra de Matos. E eu, na altura, pensei, mas eu não fico contente com isto, e não sei porquê, mas eu não fico contente com isto. Apesar de depois comentei com uma ou outra pessoa amiga e as pessoas, bem, isso é um elogio. Pensei, não acho nada isto, um elogio, não sei porque há aqui qualquer coisa. Por cima, o professor Coimbra foi meu analista, porque é que eu não haveria de ficar assim tão contente? E depois pensei, eu não sou versão de ninguém, não é? A questão é sempre muito esta, não é? Mas porquê é que o professor Coimbra é que tem que ser não sei o quê e depois nós ficamos muito contentes se somos prolongamentos ou novas versões? Não é? Cada uma de nós é uma versão de nós próprias e com a nossa qualidade e não por extensão de outros, não é? Porque eu acho que isto já vem também da religião, não é? Porque a mulher, não é? A mulher não é feita da costela do homem. É. Já o professor Coimbra diz que um bom analista e um bom professor é aquele que fica feliz quando se sente ultrapassado pelo analisando ou pelo aluno, não é? E a questão, e aí é que eu acho que está a diferença. Sim. Bem, Isabel, possivelmente queria dizer que tu és uma boa discípula dele. Uma boa continuadora. Eu percebo o que eles queriam dizer. E tu percebes também, não é? Mas mexeu para que lá dentro. Sim, Nós haver versões, não é? Só dei este exemplo que estamos a falar aqui ainda destas questões de poder e das desvalorizações. E o quanto isto realmente, e a doutora Ana começou por referir estes aspectos dos divórcios, o quanto isto tem, não é? Lá está, estes lugares novos, não é? Que novamente vão ao poder, e que não é isso que nós temos que refletir sobre, mas o quanto isto tem afetado os relacionamentos amorosos, não é? E o quanto a posição do homem também fica tão estranha agora quando a mulher tem um outro lugar, ou quando a mulher é que está mais tempo fora de casa, ou quando lhes é dada a eles também outras funções, e o quanto isto ainda é vivido com uma certa estranheza, não é? Muito curiosamente, há investigações que demonstram que os homens que tomam conta dos filhos, ou melhor, que agora, desde que a mulher também chama o homem mais a participar no cuidado dos filhos, desde logo muito cedo, porque o bebê obriga a um desenvolvimento do sentir muito maior. Porquê? Porque quando o bebê nasce, nós não sabemos o que é que ele está a dizer, e portanto há uma obrigação que o cuidador tem de ler, e isto faz desenvolver uma série de competências internas na mulher, a este nível mais do sentir, do intuir, e que os homens agora que estão a ser chamados para esta tarefa têm muito mais este intuir desenvolvido e esta capacidade de sentir. Há investigações que têm demonstrado isto
que é um lado curioso. Eu acho que eles se sentem mais felizes. Eu acho que os pais que chegam a essa conclusão e que conseguem também intuir ou interpretar o que o bebê pretende dizer ou mostrar, eu penso que esses homens ficam mais enriquecidos. Mas cá está. Se for a mulher a cuidar e a intuir bem, é mãe, não é? Se for o pai a intuir muito bem, isso é muito mais reconhecido. É assim, não é? Exteriormente é muito mais reconhecido, não é? Mas ainda bem que há pais que colaboram nessas idades. E eu penso que há homens que são excelentes porque acompanham os filhos desde o princípio e não abdicam dessa forma de ver a vida. Eu trabalhei 24 anos com jovens e adultos com problemas mentais, com outro tipo de deficiências e até com psicopatia em jovens. E havia um lugar comum. Portanto, nós tínhamos listas de espera e tínhamos dias para entrevistas, eu e a assistente social, e nós conseguíamos, perante o processo que chegava, olhávamos uma para a outra, ainda sem vermos a família, e conseguimos prever que aquela família, aquele jovem, aquele rapaz, não teve uma presença masculina, portanto, parental, decente na sua vida. Portanto, o papel dos pais, isto é uma coisa incrível. Eu que trabalhei tanto nessa área, e especificamente nessa área, porque estava numa instituição, eu sentia isto. Eram as mães sofridas porque, quando tiveram um filho com problemas, o pai se afastou. E é um filho que tem os problemas e que não consegue fazer uma identificação, uma boa identificação com a figura parental. Virá, se calhar, mais tarde a fazer com um tio ou com um padrasto. Mas posso dizer-vos que muitas vezes não vão ter. Estava aqui a pensar nisso, na questão do elogio que recebeu e de facto que acho que é um bom elogio, mas que de facto são estas nuances que passam na informação que temos diária que são muito ardiosas, não é? Porque aquilo que aparentemente parece um elogio, não é? Pode estar a ser sentido pelo sujeito como uma desvalorização, não é? E isso é importante perceber, às vezes, em maior profundidade das coisas, não ficarmos só à superfície de que as coisas... E depois, essa questão dos relacionamentos amorosos, quantas vezes as rupturas são trágicas, precisamente porque identifica-se esse problema e as pessoas não sabem como resolver. E não sabem, e não é que não queiram, só que as identificações às figuras que têm levaram-nos ali, as pessoas não têm ferramentas para, não é? Não têm ferramentas para. E para terem essas ferramentas têm que abdicar muitas vezes da posição que têm. Ou seja, e que são falsas ferramentas, não é? Porque muitas vezes para abdicar das ferramentas, muitas vezes tentando ceder em algumas coisas para ajudar o outro a encontrar a ferramenta, já não estão no papel de homem e mulher, já estão num outro papel, não é? Ou de melhor amigo, ou de mãe, ou de qualquer coisa que depois deserotiza ainda mais a relação e ainda se torna um problema maior. Porque muitas vezes nós falamos disto na generalidade e em relação aos extremismos que nós vimos que cada vez mais vêm a acontecer, e que isso sim é total ausência de liberdade, não é? Mas muitas vezes sentimos as pessoas a falar com algum rancor, ou das mulheres, ou dos homens, não é?
com algum rancor pela incapacidade de fazerem as coisas, o que na realidade às vezes é trágico, porque não é voluntário. Não se adquiriu, não é? Não se adquiriu a capacidade de, não é? E isto é de um sofrimento muito, muito, muito grande. E por isso é que, e eu acho, e a Isabel ainda há bocado tocou nisto, e temos vindo sempre a tocar nisto, que a chave para isto, quer dizer, nem é o homem nem a mulher, era porque a primeira coisa que me ocorreu é essa, temos que ser seres humanos. E o ser humano é um ser de relação. E a relação, ninguém vem ao mundo para estar sozinho, não é? As pessoas vêm ao mundo, precisam umas das outras. Então, se eu preciso de ti, por cargas de água, é que eu acho que só tu é que me vais fazer o jantar. Se tu precisas de mim, por cargas de água, é que eu acho que tu agora tens que despender não sei quanto tempo para ir comigo fazer não sei o quê. Não, as pessoas têm que olhar e respeitar-se naquilo que são e fazerem uma análise das capacidades de cada um, das diferenças de cada um e como é que se podem ajudar. Não é uma coisa de complementariedade e de cooperação. Não é só a complementariedade, é a cooperação, não é? Como as abelhinhas que a gente fala tantas vezes, as abelhinhas todas juntas, elas são dependentes umas das outras, mas todas juntas conseguem fazer um trabalho extraordinário. E é isto que é preciso, é olhar o outro com toda a diferença que o outro tem e sentir-se olhado. E sentir-se olhado, porque quando nós não nos sentimos olhados, então entorna ao caldo mesmo, não há hipótese, porque precisamos de ser reconhecidos nesta relação, não é? Eu faço-te o jantar. Tu tens que perceber que eu te estou a dar amor, não é? Eu passo-te a camisola a ferro, mas tu tens que perceber que eu te estou a dar amor, não é? E isto é, eu não estou a ter uma obrigação, não é minha obrigação, eu faço isto porque gosto de ti e espero que tu me reconheças nisso e que me possas dar alguma coisa de volta também. E isto serve para todos. Para todos, é para isto que cá estamos hoje, não é? E é isto que o nosso trabalho anda a fazer. E é isto que nós fazemos nos vivantes, nos consultórios. Há pouco a ver a Ana Teresa bailarina e que houve ali momentos que me parecia quase uma bailarina de corda. Não sei se a intenção é essa, devia de ser. Mas pronto, alguns movimentos me remeteram para as bailarinas de corda. E depois fez-me pensar naquilo que a doutora Ana também começou por dizer, esta coisa desta agitação depois em que a mulher anda, não é, soberbada com estas tarefas, que parece que lhe é dada a corda e que não há este tempo de se sentir em relação, não é? E então nunca tinha feito esta pergunta mesmo quando fiz o prefácio, não perguntei porque é que era bailarinas de corda. Porque pensei agora nisso, não é? Nesta quem é dada a corda, mas que depois aqui se sente que não são mulheres bailarinas de corda, porque não é porque lhes é dado corda, porque há aqui muito afeto e muito sentido, não é? Depende de onde vem a corda. Que mão é que dá a corda? E é bailarinas de corda porque, já disse, não falo de bailarinas, mas são as mulheres que, tal como a Ana Teresa há bocado muito bem aqui dançou, e nós vimos aqui momentos de cansaço e vimos momentos de euforia nela, e a Ana Teresa vimos momentos de cansaço na tua prestação, momentos de euforia, momentos de colaboração, me pareceu ali, quando estendias as mãos. Isto tem tudo a ver com o dia-a-dia de uma mulher que parece que dão corda, não é? Porque ela vai bailando, não sempre à volta dela, não é? Mas tem um mundo inteiro à volta dela. Nestes pequenos detalhes do mundo que ela tem à volta, ela vai tocando. Eu gostei daquilo do jovem que leu há bocado, que disse há bocado o poema, e que há uma parte que se calhar não se ouviu bem. Há mulheres que dão tudo, mesmo que não sejam especialmente olhadas. Atenção que há aqui algum sofrimento quando a mulher não é suficientemente olhada.